Senhoras e senhores, muito boa tarde. Retornamos agora para mais um turno da Brasil Energy Conference, neste momento com o painel SEMAR, Desafios e Oportunidades na Integração de Sistemas, Armazenamento de Energia com Baterias em um cenário de transição energética sustentável. Convidamos e anunciamos para a moderadora Laís Érida, da Piauí Ecology. E para participantes, anunciamos Atos Apolo Silva Borges, da Universidade Estadual do Piauí, Juan de Aguiar Gonçalves e Davi Rodrigues, da Invest Piauí. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, tá? Boa tarde novamente. Vocês escutam bem? Ô, Laura, desculpa. A Laura está sem fone, ela... Bem, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Laís Érida, atuo na área ambiental há mais de 20 anos, especificamente com licenciamento do setor de energia há mais de 10 anos. E recentemente abri uma empresa aqui no estado, que é a Piauí Ecology, que ela é especializada em licenciamento de projetos de energia eólica, solar e de hidrogênio verde. E é uma honra estar aqui com os especialistas para a gente conversar sobre um tema que eu vejo particularmente como uma importante solução para o momento do setor elétrico no nosso país. Só para contextualizar para vocês, eu queria também entender um pouquinho, quem aqui conhece sistema de armazenamento de energia ou já ouviu falar alguma coisa? Oi, oi. Oi, escutam? Oi? Também não? Será? Oi, 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 oi. Nada. Opa, acho que agora sim. Oi. Tá um chiado, né, gente? Um barulho. Oi, oi. Oi. Melhorou, né? Pronto. Agora deu, não tá chiando mais. Sem falar no frio, né, gente? Não sei se vocês estão com frio, mas eu estou com muito frio. A nordestina não aguenta um frio desse, não. Bem, como eu estava perguntando a vocês, vi que aqui que o auditório está bem cheio, bem lotado, mas a gente queria entender um pouquinho, alguém já ouviu falar sobre armazenamento de energia, sobre BESS? Não. Quem já ouviu? Ótimo. Então, os demais estão aqui, né, de certa forma, para entender esse mercado, esse movimento, né? Então, só para fazer esse alinhamento aqui para os nossos especialistas também. Bem, o mercado de energia no país está passando por um momento bem particular, onde a gente está sendo visto mundialmente como um grande potencial, um país que tem um grande potencial para a geração e fornecimento, né, de energia limpa e, consequentemente, a produção e a prestação de serviços, vamos dizer assim, com uma pegada de carbono menor, mais verdes. No entanto, a gente tem um certo problema no mercado, que é o nosso sistema de linha de transmissão, que não comporta todo o potencial que a gente tem atualmente de geração. E o que é interessante, isso não é um problema só do Brasil, professor. Nenhum sistema elétrico foi feito para uma infraestrutura e um consumo energético. Porque nós estamos passando por uma transição onde a energia elétrica não é usada só para acender a luz, ligar o ar-condicionado, mas para produzir combustíveis que vão descarbonizar as nossas cadeias produtivas. Então, não é um problema só do Brasil, é um problema global, mas a gente tem que trazer soluções mediante aí os desafios das mudanças climáticas. E uma das soluções, né, apresentadas pelo mercado é o armazenamento de energia. Para a gente começar esse debate, eu gostaria só de passar aqui a palavra
o professor Juan, o professor Atos e o Davi, para eles se apresentarem também, para vocês conhecerem um pouquinho aqui da carreira deles, e em seguida a gente vai seguir para um debate e uma conversa sobre esse tema tão relevante. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa tarde a todos. Todos estão escutando bem, né? Muito bom. Meu nome é Juan Aguiar, né? Eu sou coordenador do Núcleo de Formação em Pesquisa e Energias Renováveis do Piauí. Sou professor da Universidade Estadual do Piauí, mestre em Engenharia Elétrica e também doutorando na área de Biotecnologias e Ciências Aplicadas. Também fui, né, funcionário da Companhia Hidrelétrica do São Francisco durante 21 anos, né? Então, esses temas sempre foram muito caros, né, muito importantes para mim, porque fazia parte do meu dia a dia, sempre fez parte do meu dia a dia, né? Tanto a questão das matrizes energéticas, como as possíveis alternativas de escoamento de geração, escoamento de energia, como lidar e como operar. Também fui operador de sistema eletroenergético, então é exatamente isso que eu fazia na Chess, né, durante 17 anos, né? E esse tema é um tema que é muito premente, é muito importante a discussão dele, e obviamente a gente vai tratar aqui o que acontece e quais são as soluções e a implementação dele, tá bom? Vou passar aqui a palavra para o professor Atos. Boa tarde, todos me escutam? Muito boa tarde a todos, tá? Eu sou o professor Atos Borges, sou professor da Universidade Estadual do Piauí. Atualmente sou coordenador do curso de Energias Renováveis, de curso de Tecnologia e Energias Renováveis da UESP, o presencial. Sou membro do Núcleo de Formação em Pesquisa em Energias Renováveis do Estado do Piauí e também sou pesquisador do Grupo Interdisciplinar de Tecnologia, de Energias Renováveis e Tecnologias Sociais, né? Que é o grupo que justamente se preocupa em desenvolver a tecnologia dentro do contexto das energias renováveis, dando um viés de aplicação social dessa tecnologia, né? Se preocupando com o desenvolvimento dessa tecnologia para a comunidade piauiense, né? Sou formado em Engenharia Elétrica, tenho mestrado em Engenharia Elétrica também, tá? E já atuei durante alguns anos no mercado de energia, mais especificamente nas integradoras de energia solar, né? Então já fui projetista, já fui diretor de inovação de uma empresa de energia solar e atualmente estou como professor e coordenador na Universidade Estadual, tá? Esse tema, como a gente bem sabe, ele não é novo, mas ele está ganhando uma roupagem nova justamente por conta do contexto, né, da mudança de contexto do sistema elétrico que a gente vem passando, por conta da descarbonização e por conta da popularização em si das energias renováveis e da geração distribuída. Então, é um tema que não é novo, mas é um assunto que está ganhando uma roupagem nova e uma preocupação nova dentro desse contexto. Boa tarde a todos, me escutam bem? Me chamo Davi, como já mencionado, atualmente trabalho na Invest Piauí, mais especificamente na vice-presidência de Energias Renováveis e Hidrogênio Verde, principalmente na parte de baterias. Então, eu sou gerente de contratos lá, desenvolvo alguns estudos e atuo na prospecção de empresas do segmento, aí não só baterias, mas tudo que interfaceia esse tema. E para mim é uma honra e um prazer não só falar sobre esse tema, mas tê-los aqui, e em especial os meus colegas aqui de painel. Eu tenho uma profunda admiração por cada um deles. Não sei se eles se lembram, mas o professor Juan, já trabalhei com ele em 2018, na Olimpíada Brasileira de Robótica. Sempre muito emocionado e se entrega ao máximo em tudo que se propõe. O Atos, já participei de uma pesquisa, ainda enquanto graduando, na Engenharia Elétrica. Muito acima da média em tudo que se propõe também, e a Laís, mais recentemente, aí na Invest Piauí. No caso, ela interfaceando com a gente por meio da Pi Ecology. E aí, dentro da minha trajetória profissional, trabalhei 5 anos na Ambev, passei pelas áreas de utilidades, engenharia elétrica especificamente. Posteriormente, fui para a área de automação e, por último, especialista de produtividade. E aí, de uns 10 meses, 1 ano para cá, eu assumi esse novo desafio, mais focado no planejamento do setor energético. Inclusive, sou mestrando de engenharia elétrica, com foco em planejamento energético envolvendo baterias. Então, eu acho de extrema importância a gente comentar sobre baterias, por tudo que já foi dito, e fazendo um breve recorte aí dos últimos 25, 30 anos. Quando a gente olha lá para os anos 2000,
começo dos anos 2000, a gente tinha uma discussão muito forte sobre energia eólica e todo mundo sabe o que aconteceu. Não sei se todos estavam presentes ontem na mesa de abertura, mas muito foi falado sobre o potencial que a energia eólica trouxe, tanto para o nosso estado quanto para o país como um todo. Daí, quando a gente olha para 2015, a discussão febril estava sobre energia solar. E aí, 2 anos depois, todo mundo sabe, ou pelo menos imagino que saibam o que aconteceu. A energia solar virou o novo boom. Então, 10 anos depois, a gente está falando sobre baterias. Então, ao longo desse painel, a gente espera que fique o mais claro possível o quanto isso não é apenas uma febre, mas muito provavelmente a próxima grande tendência que a gente está prestes a entrar. E essa conferência eu enxergo muito como um momento de se antecipar ou correr atrás do prejuízo, porque já tem muita gente antecipada em relação a essa temática. Muito bom. Tá vendo como a conversa vai ser boa? Muito bem. E para começar, até para a gente trazer aqui um pouquinho, que embora não seja algo novo, professor Atos, mas eu acredito que o maior desafio é a escala, né? Que é a mesma coisa do hidrogênio. Produzir hidrogênio é algo de dezenas, né, de anos que já... Mas a escala necessária para se resolver esse problema no setor elétrico, que é o grande desafio. E quando a gente tem uma necessidade que muitas vezes é disruptiva no sentido da escala, aí a gente traz muito a questão da inovação e da importância da academia, né, nesse processo. E aí eu gostaria de iniciar com o professor Juan, quais são, né, os desafios na carreira dele, ou até mesmo na academia, com relação a baterias, a inovação, para a gente conseguir, de fato, aí, contribuir para essa transição energética de forma mais sustentável e absorvendo ou aproveitando todo o nosso potencial. Essa pergunta ela é muito premente, porque a academia, a gente tem que entender, isso tem que ficar muito claro. A academia de bacharéis, de bacharelado, ela forma bacharéis. A academia de licenciaturas, ela forma licenciados. E esses licenciados, eles estão associados à parte de aula, a ser um professor, né? Então, o que ocorre muitas vezes na academia é que o bacharelado, ele também, ser professor, não é bem assim. Ele tem que entender que ele, enquanto bacharel, ele vai ser um profissional do mercado, né? Então, esse é um ponto só para poder contextualizar, né? Então, existem alguns aspectos, né, que eu vou elencar aqui, que são aspectos que são importantes se são desafios, né, quando se fala da academia. Primeiro, a questão do desenvolvimento tecnológico contextualizado. O que seria isso, né? É o seguinte, nossas universidades, elas são universidades que elas desenvolvem tecnologia, mas geralmente são tecnologias com ideias importadas. E muitas vezes tem ideias próprias também. Mas o ideal é não reinventar a roda, mas sim tropicalizar. Certo? Esse é um aspecto muito importante quando se fala de tecnologias, né? Se falou muito de power shoring ontem, falou muito disso, né? Certo? E quando nós falamos de tecnologia, nós temos os insumos, temos matéria-prima disponível na nossa região, no nosso país, e muitas vezes a gente importa uma tecnologia que a matéria-prima não é daqui, é de lá, né? Então, o primeiro passo dentro da academia é entender como tropicalizar uma tecnologia existente. Esse é um passo, né? Quando você entende como fazer isso, você consegue inserir essa tecnologia naquele ecossistema daquela região, né? Certo? Esse é um aspecto importante. Um segundo aspecto importante é a questão do capital humano especializado. Veja só, nós estamos falando aqui de transição energética, estamos falando das particularidades dentro da transição energética, né, das formações especializadas, né, e está tudo acontecendo muito rápido. O que aconteceu em 2000, na primeira década, que era desse novo século, né, foi que na implementação das energias eólicas no sul do estado do Piauí, o que foi que aconteceu? Nós tivemos uma importação de mão de obra especializada. Isso aconteceu demais. E aconteceu por quê? Nós tivemos a celeridade nos empreendimentos, mas, por outro lado, nós não nos preparamos para atender os empreendimentos. É muito natural que se importe mão de obra, né? Porque precisa disso, né? Certo? Então, entendendo isso, né,
as academias, os cursos, as escolas técnicas, né, os institutos federais. O Grupo S está exatamente buscando, né, a prospecção dessas demandas e atender essas demandas da melhor forma possível, né? E por fim, né, embora a implementação dessas novas expertises na academia, né, nós precisamos também, dentro da academia, fazer algo que é muito importante, que é a academia transcender os muros dela, né? E como que a gente faz isso? É a academia agir, ela, para o Estado. Quando eu digo não é o Estado necessariamente só o governo, não. O Estado população, certo? O Estado indústria, o Estado mercado, né? E como que a gente faz isso? Qual uma das ideias de fazer isso, né? Uma das ideias de fazer isso é fazer o Pay as you go, né? Que é pague conforme o uso, né? Que algumas tecnologias são desenvolvidas, né, para a realidade social, né? Para alguns empreendimentos sociais. A gente pode utilizar o BES para isso, né? Certo? Como? Fazendo esses empreendimentos para que ele seja utilizado e pago conforme o uso, né? Certo? Essas são soluções que a academia ela também propõe e são que transpara a barreira dela mesmo, né? Certo? Eu acredito que eu talvez tenha respondido a pergunta. Ao mesmo tempo que são desafios, são oportunidades, né? Que é algo que eu sempre falo desde a época do hidrogênio. O hidrogênio tem que ser para o Estado ou para as pessoas também, né? E aí é onde a gente tem que realmente se qualificar para poder aproveitar essas oportunidades. Estou vendo que tem muitos estudantes aqui, isso realmente demonstra, né, o interesse bastante interessante e necessário para a gente aproveitar as oportunidades. O Davi trouxe aí um overview, né, bem interessante das fases aí do setor de energia. E nos últimos 10 anos, realmente, o desenvolvimento e a demanda de energia solar cresceu de forma absurda. Eu me lembro que o primeiro grande parque que a gente licenciou lá na HL, ele era, em 2019, tinha 6.000 hectares de área. Então, onde os parques de 1 giga, 2 gigas, 4 gigas começaram a ficar comuns. Antes, né, Ricardo, 100 megas já era um parque enorme. Então, ou seja, o desenvolvimento, né, e aí com o desenvolvimento também da cadeia eletrointensiva, como é a do hidrogênio, aí que esses projetos estão ficando cada vez maiores. E nesse contexto, professor Atos, como é que você vê essa produção excessiva, né, ou até associada ao nosso potencial de geração fotovoltaica, como é que o sistema BESS, como é que o armazenamento de energia pode aí entrar nesse contexto como uma solução, enfim, como algo que pode viabilizar mais ainda? O grande problema, né, o problema que a gente chama que existe nas renováveis, existe até um termo específico para isso, né, são as renováveis intermitentes, que é porque as energias renováveis não geram com a sua potência máxima o tempo todo. Tá? Então, todo mundo sabe aqui que o ciclo solar ele dura 24 horas, o Sol, a Terra gira em torno do seu eixo, um dia tem 24 horas, durante 12 horas você tem Sol, durante 12 horas você tem geração de energia. Uma usina de 4 megas vai gerar durante ali 8 horas, mais ou menos, uma usina de 2 megas vai gerar durante 8 horas, uma usina de 5 kW vai gerar durante 12 horas. Então, em todas as escalas, essa fonte ela vai ser intermitente. Durante a noite você não tem geração. Usinas eólicas também, você não tem como prever com exatidão absoluta o regime de ventos de um determinado dia, existe uma limitação para quando você consegue prever, existe uma limitação. Então, as energias renováveis, que a gente tem grande potencialidade aqui, principalmente no Brasil, mas ao longo do mundo também, elas têm essa característica de serem intermitentes, de serem muitas vezes ou em ciclos regulares ou em ciclos não regulares. E isso gera um problema ali dentro do sistema elétrico, que é você conseguir prever como é que vai ocorrer o fluxo de potência dentro do sistema elétrico, como que você vai garantir que toda a sua carga das suas cidades, das suas subestações vão ser atendidas a partir das fontes de energia renovável que são intermitentes. E aí é que surge a oportunidade do BESS, que aí o sistema em armazenamento em baterias vai entrar justamente na hora de fazer, digamos assim, o controle de potência.
sendo injetado na rede. Hoje em dia esse controle é feito, tá? E ele é feito com fontes estratégicas. Então, por exemplo, termoelétricas hoje em dia são utilizadas como fonte de emergência. No momento onde aconteceu a perda de um grande bloco de geração, você vai entrar com a termoelétrica para manter a estabilidade do sistema. Você às vezes precisa fazer correção de frequência, por exemplo, dentro do sistema. Para manter a estabilidade de frequência, você tem que injetar uma determinada potência em um determinado ponto do sistema para você manter a frequência do seu sistema estável. Hoje em dia isso é feito com hidrelétricas, isso é feito às vezes com termoelétricas. Por que não utilizar um BESS, por exemplo, para fazer esse tipo de controle de frequência? Né? Por que não utilizar um BESS para fazer controle de um surto de carga que aconteceu? Que às vezes acontece, às vezes é imprevisível. Você tem situações atípicas dentro do sistema elétrico de potência. Então, o BESS ele surge nesses contextos de grandes oportunidades, de instabilidade, nesse contexto de imprevisibilidade e nesse contexto de facilitar a operação do sistema. E quando a gente está falando disso, a gente está falando de operações de BESS em grande escala, que é a operação de BESS sendo utilizada para manutenção do sistema elétrico, para sustentar o sistema elétrico, para fazer ali um controle de suprimento de energia. A aplicação do BESS ela não se limita só ao grande, mas ela também vai no pequeno. Então, por exemplo, hoje em dia já está se tornando bem mais comum a utilização de BESS, por exemplo, para fazer o que a gente chama de peak shaving. O que é isso? É quando uma usina, digamos, tem uma planta industrial, tem um comércio, ele tem sua carga durante o dia, né? Digamos que é algo que precisa de refrigeração. Ao meio-dia, Teresina fica muito quente, ele precisa de muita potência para fazer a sua refrigeração. Então, ele tem uma alta de demanda ao longo do dia. O peak shaving seria o quê? Seria você, ao invés de utilizar a energia da rede para sustentar essa carga, esse pico de demanda que você teve, você utiliza a energia de uma bateria. E você faz basicamente um corte na onda de demanda, né? Você não, ao invés de consumir a demanda que vem da rede elétrica, você consome a energia que estava armazenada em uma bateria. Uma bateria que foi carregada em um outro horário. Por exemplo, num horário que houve grande geração de energia solar, por exemplo, ou que veio ali uma geração distribuída junto com a sua carga. Ultimamente, a gente tem desenvolvido no núcleo uma linha de pesquisa que a gente chama de agrivoltaico, que é basicamente o desenvolvimento ali de energia fotovoltaica aliada ao agro, né? A gente recebeu e está fazendo um estudo, né, numa aplicação muito particular, que é uma granja, né, uma granja industrial. A granja industrial ela precisa de muita energia para fazer aquecimento, porque o animal ali, a galinha, nos estados iniciais da vida dela, ela não tem termorregulação, ela se ficar abaixo de 35 graus, a ave acaba morrendo, né? Então você tem que aquecer a ave. E essa temperatura acontece principalmente à noite, a temperatura baixa. Então, ele precisa de muita energia para aquecer os animais durante a noite, que é justamente quando você não tem geração de energia solar. Então, ele gera muita energia solar, a planta, injeta na rede durante o dia, mas o principal do consumo dele é durante a noite. Então, há um descasamento aí entre a geração e a demanda dele, né? Um BESS, por exemplo, entraria aí justamente para fazer esse balanceamento. Durante o dia, ele faz o carregamento das baterias dele, durante a noite ele faz a utilização das baterias dele. Então, as aplicações do BESS elas vão desde o macro, desde a estabilidade do sistema elétrico, até o micro, até ao individual, né? Então, o BESS é um mundo que a gente trata como se fosse um assunto só, mas cada assunto tem a sua especificidade. Foi ótima a sua fala, professor. Deu para entender agora, né, a importância do armazenamento de energia. Realmente, um dos pontos principais é a intermitência. Então, como a energia renovável está valendo ouro, então a gente tem que produzir, né, e usar um termo. A gente tem que estocar o vento, estocar o sol. E a forma de fazer isso é realmente utilizando as baterias. Tem também um outro contexto, que aí eu vou puxar um pouquinho com o Davi, que é vamos dizer assim, que a bateria, né, o sistema de armazenamento está sendo muito protagonista, que ultimamente tem
devido, né, ao Sistema Nacional não comportar esses picos de geração de energia, as usinas estão tendo que ser desligadas, cortadas, né, o curtailment. Então, você imagina, todo um projeto foi viabilizado para vender uma X quantidade de energia durante um período e simplesmente eles têm que ser desligados porque o sistema não comporta absorver essa energia. Então, as baterias também entram muito nesse contexto e eu queria que o Davi compartilhasse com a gente que a Invest tem feito vários workshops, eventos para compartilhar também esse conhecimento e também como, né, os sistemas entram, porque o setor de energia ele subdivide entre geração, transmissão e distribuição. E eu ouso dizer agora em armazenamento. Então, aonde o armazenamento se enquadra? Pós-geração, ali antes da transmissão, depois, ou lá no final, no consumidor, como o professor Atos falou. Bom, o professor Atos foi bem assertivo na colocação de que as baterias, o BESS, né? Quando a gente fala BESS, nada mais nos referimos do que o conjunto de baterias com o gerenciamento, monitoramento e todos os sistemas de segurança envolvidos. Eles são muito versáteis. Então, o BESS, acho que a palavra-chave para definir é a versatilidade. Então, vou me aproveitar um pouco da fala dele, vou roubar aqui um pouquinho, e isso explica, já responde direto a pergunta que a Laís fez. Onde que ele se encaixa? Ele se encaixa na geração, na transmissão ou na distribuição? Ele se encaixa em tudo. Porque a bateria, pensa bem, ela tem um comportamento de consumidor no momento em que ela está carregando, no momento em que ela está fornecendo potência, fornecendo energia, ela tem um comportamento de gerador e no momento em que a gente conecta baterias na rede de transmissão, ela tem o comportamento de aumentar a capacidade da rede de transmissão, ela tira a sobrecarga. Então, por esse motivo, é tão justa a ênfase que a gente dá para o tema de baterias. E aí a Laís comentou sobre o curtailment. Alguém aqui já ouviu falar nesse termo, curtailment? Por favor, levanta a mão. Perfeito. O curtailment nada mais é... Imagina, como é teu nome? Vou pegar exemplo aqui. Henrique? Renê. Imagina que o Renê tem um complexo fotovoltaico e aí, do nada, o operador nacional do sistema vai lá e desconecta as placas solares do Renê. Como é que ele vai justificar isso para os investidores dele? É prejuízo. Se você planejou gerar uma quantidade X de energia e está gerando 90% daquilo que você planejou, vocês estão me escutando bem? Está um pouco chiado, não? E você gera 90% daquilo que você planejou, você está comprometendo todos os estudos que foram feitos de viabilidade econômica, viabilidade técnica do projeto. Então, de um lado, aqui está chiando um pouco, para você está também? Mas dá para entender, Davi. Tá bom. Vamos lá, vamos esforçar um pouco aqui. De um lado, você tem os cortes de geração, que são as desconexões das usinas de geração, só que de um outro lado, a gente está passando por um processo de eletrificação da economia, que é a utilização de energia elétrica para outros fins, principalmente fins combustíveis. E nessa eletrificação da economia, eu vou destacar dois tópicos muito em voga aqui, que é o hidrogênio verde e os data centers. São dois tipos de consumidores, a Laís até comentou, consumidores ultra eletrointensivos. O que significa isso? Eles vão puxar uma quantidade de energia enorme, enorme. Só para vocês terem ideia, salvo engano, aqui no Nordeste a gente consome, demanda uma potência na casa de 16 gigawatts. Um consumidor eletrointensivo pode demandar até 15, 20 gigawatts de potência. Então, vamos fazer um balanceamento aqui da equação e vamos ver se fecha. Como que a gente tem corte de energia, desconexão de geradores, seja por motivos de que a geração está maior do que a demanda, ou por motivos de que as linhas de transmissão não comportam. E, de um outro lado, a gente tem pareceres de acesso negados para consumidores ultraeletrointensivos. Ou seja, a gente tem energia sendo cortada e tem energia sendo negada. Não fecha a conta. Por quê? Porque a nossa infraestrutura está obsoleta, ela não acompanhou o crescimento das energias renováveis. Então, o BESS, aí eu repito, a ênfase que a gente dá para essa pauta, ela não é superdimensionada, ela é justíssima. Eu diria até que a gente tem que dar mais ênfase, porque ele entra como um fator-chave para resolver todos esses problemas.
E aí, aliado a isso, a gente tem uma matéria-prima que vem apresentando uma curva de custo decrescente. Lógico, hoje ainda é caro, né? Mas alguns estudos indicam que o custo reduz, reduz pela metade até 2030 e possui um comportamento quase exponencial a partir disso. Então, matérias-primas como o lítio, o cobalto, o níquel, que são mais utilizados, tendem a reduzir nas próximas décadas, tornando cada vez mais viável. E aí, um último fator que corrobora para todo esse cenário, para toda essa configuração, é a escalabilidade do BESS. Pensa só, imagina a primeira usina eólica aqui no Piauí. Quanto tempo ela demorou para ser construída? E compara com a usina eólica hoje, quanto tempo ela vai demorar para ser construída? É lógico que tem uma redução de tempo. A tecnologia melhora, os métodos melhoram, o aprendizado melhora, é natural. Energia solar, a mesma coisa. Agora pensa que o BESS, o tempo de implementação dele já é muito próximo do tempo atual de implementação de uma usina fotovoltaica, até menor. E com a academia entrando, com as pesquisas, todo o desenvolvimento tecnológico, isso tende a ficar ainda mais otimizado. Então, hoje, se você leva de 6 a 18 meses para implementar um BESS, dependendo do dimensionamento, a expectativa é que daqui a 10 anos, 5 anos, na verdade, esse tempo dê uma estreitada ainda mais. Ou seja, vai demorar de 3 a 12 meses, até chegar de 1 a 6 meses, porque ela é uma tecnologia muito mais blocada. Você tem os blocos com as baterias, o sistema de refrigeração, o sistema de identificação de umidade inadequada, enfim, você vai blocando ali e numa área muito reduzida você consegue implementar uma potência que você precisaria de uma quantidade enorme de hectares se fosse equivalente em energia solar. Então, acredito que tenha respondido. Passo para a Laís agora. Está ficando cada vez mais interessante, não tá, gente? Aí agora vamos para uma agenda que é regulatória. Como é que está, professor? Como é assim, quais são as suas considerações sobre, principalmente a realidade no Nordeste, que é onde tem o maior potencial de geração de energia renovável? Quais são as barreiras, né? O que é que você acha que realmente essa possibilidade da integração do BESS à transmissão, à geração, como é que o regulatório está aí ajudando ou atrapalhando, vamos dizer assim? Essa pergunta ela é muito premente agora, porque na realidade a grande questão é a indefinição. Vou fazer as palavras do Davi até para colocar o que ele acabou de explicar. Quando se perguntou a utilização de baterias, né, é aonde? É na geração, é onde gera, né? É enquanto transmissão ou é enquanto distribuição? Não tem. Pode ser em qualquer um dos três, mas esse é o problema. É exatamente esse o problema. Porque não tem, do ponto de vista, as indefinições da ANEEL, de onde a regulação, de onde ela está, essa versatilidade dela não é clara. E isso causa insegurança jurídica. Começa por aí, né? Esse já é um dos pontos, está entendendo? Né? Outra questão também regulatória é a ausência de mercado de serviços ancilares. Foi falado aqui sobre a questão do serviço de complementação de geração, transmissão, distribuição e comercialização. No tempo que eu tive na Chess, eu vivenciei 2 apagões nacionais. Infelizmente, né? Não era para eu estar lá não, mas estava na hora. Então, o que acontece? Na hora de um apagão, é divertido, né? Bem emocionante, né? Certo? A vontade que você tem é de sair da sala, né? Certo? Porque realmente é um momento que você observa que toda geração, você vai começar a gerar de forma zoneada, em blocos, né? E aí você vai ter os grandes blocos de geração até chegar nos pontos de consumo, né? E tem alguns aspectos importantes na geração. Qual foi um dos maiores problemas no apagão que teve em 2013, foi 2012, teve um apagão. E qual foi o maior problema? Demorou muito para o sistema retornar. Você sabe por quê? Porque quando o sistema tentava retornar, a gente tenta começar, porque, gente, para quem, eu acho que a maioria aqui sabe como é que funciona a geração. Vocês já vocês pensaram já em alguma vez na vida, falar, rapaz, é engraçado, eu apago minha lâmpada e continua tudo normal. E a água está gerando. Né?
E a gente fica, será que isso não era para ter sido, não é para ter uma equivalência, não, porque a gente só pode gerar o que nós podemos consumir. Esse é o problema do curtailment. Você só pode gerar o que você pode consumir. Você fala, e como é que isso acontece nas usinas? As usinas, elas se adaptam a isso, né? Por conta de uma curva que nós chamamos a curva de estatismo dela, das máquinas. E o que é que ela faz? Ela compensa, ela fica variando. Quando a geração diminui ou aumenta, né? Certo? Tem alguma máquina que ela tem a susceptibilidade exatamente de aumentar ou diminuir a geração sem maiores problemas para o sistema inteiro, né? E aí o que é que acontece? Por que eu falei isso? É porque, gente, no momento de um apagão, por que acontece o apagão? Ele tem duas situações, e eu vou falar delas bem simples. A primeira é você tem muita geração e, de repente, você perde um grande bloco de consumo. O que acontece? A gente até gosta de chamar a demanda de carga. A gente chama de carga, a gente pensa em peso, né? E é isso mesmo que acontece na usina. Isso está errado não, viu? Certo? Quando a gente chama load, a gente usa load para chamar carga, a gente não está errado. Porque a força, utilizando um termo técnico, contra-eletromotriz, que tenta frear a máquina, é exatamente por conta do que a gente está consumindo. Quanto mais carga, mais ele vai tentar frear a unidade geradora, a hidrelétrica, né? Aí você bota mais água. E aí você passa o dia todo fazendo esse equilíbrio. Entende? Quando você perde, de repente, uma carga grande, ela acelera, a frequência aumenta, o sistema pode ter uma instabilidade e sai queimando tudo. Aí o que é que ocorre? Ele começa a ilhar. Desliga aqui, desliga acolá e por aí vai. Qual é a grande vantagem do BESS? Ele ser utilizado como um salvaguarda. Quer outro exemplo legal? Olha que legal, ó, presta atenção. Quem que tem energia solar fotovoltaica em casa? Levanta a mão. Alguém tem aqui? Tem, né? Quem tem, vocês já olharam a curva de carga de produção durante o dia? Já tiveram curiosidade? Já, não já? Ela faz isso, passa uma nuvem, ela pum, cai. Chega a 30% muitas vezes da geração. Isso quase que instantaneamente. Agora para pensar. Nós temos um projeto lá em Parnaíba de 20 GB. Para pensar, veja só. 20 GB. Na hora que passar uma nuvem, a gente pode perder uma geração equivalente a Xingó. Por causa de uma nuvem. Vocês compreendem isso? Então, o sistema ele tem que ter essas garantias de estar, naquele momento, ter essa salvaguarda. Entendeu? Por que o sistema é todo sobredimensionado? O que é sobredimensionado? É dimensionar mais do que eu precisava. É para quê? Por que eu preciso mais linha de transmissão do que eu realmente necessitaria? Porque em casos de oscilação, redução de geração tem que vir de outro lugar. Vocês entendem? Vocês compreendem? Então não é só eu ter a transmissão, eu ainda considerar essas variações. Vocês entendem? Então o BESS ele vem para isso. Ele consegue ajudar nisso. O BESS ele é uma solução para consumos localizados. E aí, eu estava falando de serviços ancilares, né? A pergunta é a seguinte. Eu acho que todo mundo sabe que na sua conta de energia ela muda de cor durante o ano, né? A gente reza para não ficar vermelho, né? Porque não aumenta o valor. Pronto. Isso, quando muda de valor, por que aumentou? O sistema, o operador nacional do sistema, a gente não gosta, mas aquilo ali é segurança. Ele sabe que a geração hidrelétrica está diminuindo. Aí o que é que ele faz? Ele utiliza outra fonte que é com máquinas rotativas, que faz exatamente esse amortecimento do sistema. Que são o quê? Se eu não tenho hidrelétrica, seria o quê? Termoelétrica. Ué, mas eu tenho uma geração, eu tenho uma eólica, eu tenho solar, mas eu preciso dessas unidades geradoras, porque elas fazem um amortecimento no caso de corte de carga, né? Foi esse um dos problemas que já está sendo investigado e pode ter acontecido na Espanha, certo? Desligou Espanha e Portugal, certo? Um dos motivos era, eu tinha praticamente todo o país quase que totalmente por energias de forma renovável, entendeu? Renovável não é um problema, a questão é essa oscilação, vocês entendem? Né? Então, aí vem a outra pergunta, e aí para eu não me demorar, vem outra pergunta. Sim, professor, você falou, eu entendi direitinho, mas a pergunta era outra, você está falando de regulação. Pronto, agora vamos chegar ao que eu queria responder. Vocês acham que eu vou colocar um sistema BESS lá na minha rede, aí eu sou empresário, estou botando sistema BESS. Eu tenho uma finalidade. Qual é a minha finalidade? É porque eu quero fazer uma compensação da minha carga para não precisar da transmissão. E o sistema elétrico está usando ele para outra.
por exemplo, serviços ancilares. Ou seja, ele pode ser utilizado como salvaguarda e eu não estou recebendo por isso, vocês entendem? Ou seja, eu estou oferecendo 2 serviços, só estou sendo pago por um. Compreendeu? Por quê? Porque no momento, olha só, eu estou botando a bateria por interesse meu, né? Da minha questão da minha geração, essa questão de não ter essa oscilação. Porém, existe uma outra situação, que é o próprio sistema elétrico oscilar, minha bateria salvar e eu não vou ser pago por isso. Vocês compreenderam agora? Ou seja, eu boto por uma finalidade e está sendo utilizado 2. Então, essa é uma outra questão, né? Que são a questão dos serviços ancilares, né? Obviamente, o congestionamento de transmissão já foi muito bem falado, né, pelos colegas, né? Eu não vou me ater muito, né? Certo? A cadeia, então, nós temos a questão de uma cadeia muito incipiente, né? Para a questão também, nessa questão que eu estou falando da limitação de regras, a limitação de regras por parte do ONS, né? Então, o ONS ele acaba limitando, ele limita, né, bastante. Por quê? Porque a forma que o ONS opera, o Operador Nacional de Sistema, ele segue regras da ANEEL, certo? Você sabe o que fazer, sabe como salvar o sistema, mas você não pode utilizar um ativo por aquilo que ele não está sendo pago. Eu estou falando isso por quê? Porque isso acontecia muito na Chess. Na Chess, muitas vezes, e só para poder externar, ocorreu na época da subestação de... É um nome divertido, né? Quer dizer, aqui tem Taboca do Pau Ferrado, né? Tem uma subestação aqui próximo de Teresina chamada Taboca do Pau Ferrado, né? Essa subestação, que é Teresina 3, a localização é Taboca do Pau Ferrado. Essa subestação ela foi feita por conta de uma previsão de aumento de carga em Teresina. Existia essa previsão de aumento de carga em Teresina. E aí o que é que acontece? O EPL faz seus estudos e diz, eu preciso de uma subestação para fluir transmissão, para eu alimentar aquela carga, certo? Contudo, o que foi que aconteceu? Teresina começou a ter diversos problemas por uma questão legal, né? Ou seja, quem estava dizendo que era dono do terreno, não sei se era ou não era, mas acabou atrasando muito a obra. E a Chesf, ela teve que suprir, sobrecarregando seus transformadores por quase 6 meses. 30 minutos de sobrecarga num transformador diminui 5 anos de vida útil. Dependendo da sobrecarga, até 20%, né? 5 anos de vida útil. E imagina agora um transformador que ele é 10 milhões, 20 milhões, depende, né? São transformadores de 100 MVA, né? Por aí, 30 MVA. Né? Então, esses são problemas hoje que tem que ter essa segurança. Quando se fala de segurança jurídica, é para quem vai investir, entenda que na hora que precisar dele, ele vai ajudar. Mas ele também tem que ter a contrapartida, que é o quê? Pagar pelo serviço. Entendeu? Então, esses são alguns aspectos que eu acho importantes. Eu acho que é um dos pilares mais críticos, assim, né? Dentro do contexto dos BES. Inclusive, vou passar aqui para o Davi, mas volto já, tá, professor Atos? Ainda nessa vertente, né, do regulatório, aí trazendo um pouquinho para a área que eu atuo, que é licenciamento ambiental, está tendo aí um movimento que eu vou pedir para você falar sobre os leilões de bateria, Davi, e a questão da insegurança jurídica desse regulamento, até para o próprio leilão, como é que vai funcionar, e dentro do próprio licenciamento ambiental, como é que é o enquadramento, quais são os aspectos e impactos ambientais, quem é que licencia, como é que funciona. E aí a Invest, na vanguarda, como sempre, formou um grupo técnico, onde a gente tem trabalhado aí, né, uma possível construção de uma legislação específica para licenciamento ambiental, junto com a SEMAR, com a Solatio, com a VEG. E aí pediu o Davi para compartilhar um pouquinho dentro desse ambiente do regulatório também. Perfeito, Laís. Então, dentro do que a gente conversou agora, os leilões de bateria nada mais serão do que licitações para promover aí a utilização de baterias, e ainda não se sabe se vai ser a utilização como fornecimento de potência firme, no caso para substituir ali as termoelétricas na medida do possível, ou se vai ser na modalidade de serviços ancilares. A expectativa era que as regras finais do leilão saíssem, inclusive mês passado. Mas aí, por uma série de questões, inclusive o atraso dos leilões das termoelétricas, foi segurada essa divulgação. Então, acredita-se que até o final do ano, pelo menos as regras do leilão devam ser divulgadas. Quando eu digo regras, me refiro a toda essa parte de regulamentação.
Então, assim, quando a gente olha para benchmarks aqui no país, a gente não tem nenhum estado com regulação ambiental, por exemplo, prevendo a utilização de baterias na rede elétrica. Então, foi justamente nesse reconhecimento, nesse mapeamento dessa carência, que a gente aqui na Invest Piauí convidou a SEMAR, inclusive o painel é proposto pela SEMAR também, a Secretaria de Planejamento e algumas empresas do setor privado que a gente sabia que tinham know-how ou alguma interface. É o caso da Piauí Ecology, da VEG, da Solatio, da Speak, para compor, entender as dores do investidor, as dores do empreendedor e as dores do sistema elétrico como um todo, para, em busca aí de atender essa regulamentação, formular a primeira política de regulamentação para baterias. Então, a gente estamos trabalhando em duas vertentes. A primeira de curto prazo, curtíssimo prazo, que a gente estava prevendo aí o cadastramento desses empreendimentos no primeiro semestre ainda. Então, a gente deixou regulamentável a ponto de qualquer empreendimento conseguir uma licença prévia. O serviço de baterias está como correlato ali das energias renováveis. Então, se você quiser, vamos supor que o Ministério de Minas e Energia divulgue agora o leilão. Olha, essas são as regras, daqui a 3 semanas vamos estar aptos a receber os cadastros. Bom, então hoje, aqui no Piauí, a gente já consegue subir o processo, o protocolo, para a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e, mediante esse processo, de acordo com o enquadramento que tem na resolução com SEMA, olha, vai precisar desses estudos, esses são os pré-requisitos, você consegue a licença prévia. Por que eu falo de licença prévia? É o pré-requisito principal para você conseguir cadastrar um empreendimento nesse tipo de licitação, no caso, os leilões. Então, ainda dentro dessa iniciativa da Invest Piauí, juntamente das demais secretarias e empresas que interfaceiam a temática, a gente está desenvolvendo estudos de mercado, relatórios de mercado, relatório setorial, justamente para suportar outras empresas, porque aí uma coisa que eu preciso mencionar aqui, a Invest Piauí, ela é uma agência de atração de investimentos para o Estado. Então, dentro da nossa vice-presidência de energias renováveis e hidrogênio verde, a gente foca em trazer negócios, gerar emprego e renda por meio de energias renováveis e hidrogênio verde. Tudo que tem link com esse tema. Então, o quão bem a gente consegue suportar as decisões das empresas que a gente busca, que a gente consegue trazer para cá, é o crucial para definir o sucesso que elas vão ter. Não basta simplesmente, olha, o Piauí é bom, venham para cá. Tá, mas e aí? O que eu tenho a mais para conseguir fazer com que as empresas suavizem esse processo de vinda para cá, passando a segurança jurídica, que a gente sabe que é até estava conversando com a Laís, o professor também pontuou muito bem, a insegurança jurídica, ela trava qualquer boa iniciativa de um investidor, de um empreendedor, porque você, é uma expressão, você fica sem os braços, sem as pernas e tem que rezar para dar certo. Então, a gente está muito atuante nessa questão, em todas as frentes, então, desde a parte da regulamentação, aí eu comentei que uma vertente era de curto prazo e a outra de longo prazo, a gente está contando com o apoio da Secretaria de Planejamento, que é para definir uma política, um processo mais robusto, que aí envolve tanto a parte de regulamentação mais técnica, quanto a parte de incentivos fiscais, se for o caso, para deixar cada vez mais competitivo, com diferenciais competitivos e comparativos, para o Piauí ser o pioneiro nessa frente. Certo? Além do Piauí, a gente tem alguns outros estados, principalmente no Nordeste, que compartilham essas dores, principalmente do curtailment. E quando a gente olha para o mundo como um todo, a gente tem uma inclinação, uma sensibilização a esse tema. Então, por exemplo, no Chile, uma distribuidora que tiver a partir de 20% de penetração de energias renováveis, eólica e solar, ela é obrigada a colocar uma quantidade de armazenamento de baterias, senão ela leva multa. Então, na Alemanha, quando você tem uma usina solar, coloca baterias, você é isento de várias taxas para incentivar aquele empreendimento. Então, a gente pretende chegar nesse mesmo ponto, aí mais no médio prazo, então até o final do ano a gente pretende ter uma política pronta e deixar o Piauí ainda mais competitivo. Muito bom. Quem acha aqui que um sistema, né, um BESS é algo perigoso, assim, né, no sentido da instalação, da operação? Tem alguém que tem essa percepção? Que é algo assim, muito complexo, muito perigoso? Né? Porque às vezes as pessoas têm a percepção pelos produtos químicos, mas, gente, são praticamente containers,
numa área muito pequena, né, onde a engenharia já tem aí uma maturidade de fato para mitigar esses riscos com relação à possível contaminação por produtos químicos. Então, é realmente uma solução que, embora já esteja há muito tempo, tem o desafio da escala, mas ela tem uma maturidade, sim, que fica mais tranquilo esse escalonamento. Agora, eu gostaria de trazer um pouquinho uma percepção mais social, que eu acho que é importante, o que é que baterias têm a ver com percepção social, né, professor? Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho, né, a sua experiência e a sua visão, como as baterias podem, de alguma forma, trazer benefícios para comunidades que não têm acesso. Vocês já ouviram falar em pobreza energética? Pronto, existe sim pessoas que ainda não têm acesso, né, à energia e às vezes estão do lado de grandes parques, de grandes empreendimentos, é até incoerente, mas como, né, as baterias podem de alguma forma aproximar essas comunidades mais vulneráveis ou trazer alguns benefícios e a gente realmente contribuir para uma transição energética justa? Sim, o BES ele tem um potencial enorme de melhorar essa questão da pobreza energética, que a gente chama. Quando a gente fala assim de acesso à energia elétrica, quando a gente olha para as estatísticas, a gente pensa que a gente não está tão ruim assim, né? Lá no governo Lula 2, se eu não me engano, houve o programa Luz para Todos, né, que expandiu enormemente a rede de distribuição de energia pelo país inteiro. Então, aqui no Nordeste, na região Norte, né, no país inteiro, houve uma rápida e larga expansão do sistema de distribuição. De modo que, quando a gente olha para as estatísticas, né, de acesso à energia elétrica, a gente olha que lá que o Piauí tem cerca de 92% a 95% da população coberta por energia elétrica. Agora, uma coisa é estar coberto por energia elétrica, outra coisa é a qualidade dessa energia elétrica. Então, não é porque chega um ponto de energia numa residência lá no interior, lá em Ribeira do Piauí, que quer dizer que essa energia chega com qualidade, que ela chega na tensão correta, que ela chega com a estabilidade correta, que ela chega com a potência correta, que ela chega com a frequência correta. Então, quando a gente fala de pobreza energética, o simples fato de haver um ponto de energia num local não garante que aquela pessoa tem de fato acesso à energia se ela não consegue utilizar aquela energia de forma útil, se ela não consegue utilizar para um freezer, por exemplo, que a potência não aguenta, se ela não consegue utilizar para uma geladeira, se ela não consegue bombear uma água para o poço dela, né? Então, quando a gente fala de pobreza energética, a gente também tem que se preocupar com esses parâmetros de qualidade. E o BES é excelente para lidar com essas questões de melhorar a qualidade de energia nesses pontos de conexão difícil, onde a energia chega, onde a energia falta muito, onde tem uma instabilidade muito grande na rede. Então o BES, ele entra numa oportunidade única nessas regiões que são mais remotas, que mesmo que tenham acesso à energia, mas têm acesso em baixa qualidade, né? O BES, ele também é existe um potencial muito grande de ele gerar empregos também, né? De ele gerar mão de obra especializada dentro de um setor novo, né? Baterias, gente, elas precisam de manutenção. Bateria, ela precisa de um instalador. Bateria, ela precisa ela tem um ciclo de vida útil que vai chegar um momento onde ela precisa ser descartada. Você precisa ter toda uma logística de descarte, uma logística de reutilização. E tudo isso cria um setor, né? E isso cria um setor onde você tem que ter formação de gente, onde você tem que ter trabalho, né? Então, por exemplo, um técnico em manutenção de baterias que vai atuar lá em Ribeira do Piauí, lá em São Miguel do Tapuio, né? Então, nessas regiões que são mais longe dos grandes centros, o BES ele é extremamente útil na hora de garantir um acesso justo à energia, né? Tem uma capacidade grande de gerar um emprego, de gerar uma capacitação, de gerar ali um novo setor industrial, novas empresas, né? Empresas de serviço, né? Quando a gente fala também ali em BES, a gente pouco discute modelos de negócio. A gente imagina que alguém vai chegar lá, vai comprar a bateria e vai instalar na sua casa. Mas pouco se fala, hoje em dia, pelo menos no Brasil, de um modelo de negócio que é o que a gente chama de Battery as a Service, ou seja, bateria como um serviço, né? Então, se hoje eu consigo alugar uma impressora, se hoje eu consigo alugar um computador,
Se hoje eu consigo alugar um carro, eu consigo alugar painel fotovoltaico, eu consigo alugar hoje em dia, por que é que eu não posso alugar uma bateria? Né? Então, negócios irão surgir, por exemplo, se houver a regulação, né? Então a gente depende da regulação, tem que sair uma regulação, tem que sair um framework legal para que a gente esteja respaldado, para que esses negócios surjam. Então, por exemplo, um negócio de aluguel de baterias. Você aluga a bateria, instala na casa da pessoa, a pessoa utiliza aquele sistema de baterias. Não quer mais utilizar o serviço? Você cancela a assinatura, alguém recolhe o equipamento da sua casa. Como funciona lá com a sua internet, com algum outro tipo de aplicação. Então, pode surgir todo um setor tecnológico de baterias que vai empregar muita gente, que vai gerar uma renda e que é descentralizada. Pela natureza do BES, que ele está presente ali diretamente na carga, é descentralizado. E tem que chegar nesses locais distantes e nesses locais de baixo acesso de energia. Né? Então, é uma oportunidade de você garantir energia elétrica justa e de gerar emprego e renda para essa população mais vulnerável, digamos assim. É uma solução muito interessante quando a gente olha principalmente para a região norte, né? Tem áreas, comunidades que são muito isoladas, realmente não tem nem como, né, ter de certa forma a transmissão conectada ao sistema nacional, então é uma solução realmente muito importante para esse cenário do norte brasileiro, né, professor? Exatamente. Bem, professor Juan, vou fazer mais uma rodada, tá? E depois a gente faz as nossas considerações finais. Mas eu queria que a gente olhasse agora para o futuro, né? Eu acho que deu para todo mundo a gente conseguir entender um pouquinho a necessidade e os desafios, mas eu acho que é bom a gente trazer um entusiasmo, né? E também ver aí umas possibilidades, como é que a gente olha para frente, né? Realmente, literalmente. E, professor, como é que está possíveis estruturações de inovação, de hubs? Como é que está o estado do Piauí com relação a essas possibilidades de futuro, né, para esse mercado, essa área do setor de energia? Pronto, tem várias vertentes, né? Vamos para a primeira, né? Os hubs, a importância dos hubs que a Invest propõe e onde propõe, eles foram eles pode até ter tido outra finalidade, mas ele acertou em outra, uma segunda, né? Por exemplo, São João do Piauí. Por que foi importante um hub São João do Piauí? Porque São João do Piauí é um dos maiores entroncamentos elétricos do Nordeste, sabe? São João do Piauí, tudo chega e tudo sai de lá. O estado do Piauí, ele tem uma característica muito peculiar, né? Você tem, de um lado, Tucuruí, Belo Monte, né? Apesar que Belo Monte e eu esqueci a outra usina, elas são HVDC, na realidade ela exporta, ela manda tudo para o sul do país, né? Tucuruí interliga com a gente, né? Mas tem outras menores que também interligam com a gente. Só que tem o norte do país de um lado e nordeste do outro. O Piauí está bem no meio. E aí tem centro-oeste. O Piauí é o único estado da federação que tem interligação de 3 subsistemas nacionais no mesmo estado, né? Certo? E isso faz do Piauí ele estratégico para aonde que eu vou colocar o BES, aonde que eu vou colocar, certo? Esses sistemas de bateria. E São João do Piauí é o grande local, certo? Para se colocar isso, porque exatamente tem esse ponto de interligação, né? Então esse é um ponto importante no que diz respeito à questão do que se está fazendo no estado, né? No que diz respeito na parte de inovação, eu queria trazer, porque teve umas coisas que eu coloquei aqui, por algum motivo não estou conseguindo recuperar, né? Que é a questão, e aí já vamos mais na frente, né? Talvez não seja algo nesse momento, mas que vai acelerar. Já faz um tempo que foi desenvolvido baterias à base de sódio, sal, bateria de sal, né? E professor, mas por que isso é importante? Na realidade essa tecnologia ela começou a ser desenvolvida para submarinos, né? Porque um dos problemas que aconteceu no Ara San Juan, aquele submarino argentino que teve aquele problema todo, pegou fogo, entrou em combustão, é porque o material que a bateria tem, ele não podia ter em contato, ele não pode entrar em contato com a água, né? Certo? E acabou que ocorreu aquele desastre, né? Mas já existiam trabalhos de submarinos,
viu? E o seu meio a sua energia motriz é elétrica, que eu estou falando, né? De utilizar outro tipo de material para bateria. E aí começou-se os estudos com sal. Só que o que foi que ocorreu? Esses estudos de baterias de sal, ela está ganhando cada vez mais força, certo? Porque embora as baterias, o lítio-íon, né, e outras tecnologias, nós temos muito bem consolidada, muito bem segura, são tecnologias que, embora o seu ciclo também ele tem um ciclo grande, eu não sei se vocês já sabiam disso, mas, por exemplo, sem tanto falar de BES, mas baterias de pequeno porte, começa do celular. Celular, o ideal é que você não deixa ele carregar mais de 80% e nem deixe descarregar menos de 20%. Se você fizer isso, ele tem uma vida útil que passa de 2 anos tranquilo. Né? Eu não sei se vocês sabiam disso, né? Mas e detalhe, eu fiz esse teste de verdade no celular quando eu descobri isso e realmente é fato. Isso acontece mesmo, né? Você aumenta, você dá uma sobrevida no celular. Outro exemplo, os carros elétricos que nós estamos comprando hoje, que pode sim servir como sistemas BESS, viu? Nosso carro elétrico. Eu fiz até uma continha lá em casa, que, por exemplo, o que tinha comprado, a minha esposa comprou, né? O que ele tem em termos de carga, ele consegue suprir minha casa durante o dia. Tranquilo, se ele estiver totalmente carregado. Né? Ele consegue fazer isso, né? Certo? E obviamente, a gente é curioso, né? Professor é bicho curioso, né? E peguei um medidor de qualidade de energia, bota em casa e vejo como é que fica. E realmente funciona, né? Contudo, o que ocorre? Essas baterias, ela tem um ciclo. Então, esse ciclo, na realidade, você não deve encher a caixa d'água demais, porque você vai saturar ela. Então, você sempre deixa uma reserva, por isso, daí o motivo dos 80%. Você deixa uma reserva e depois você deixa descarregar, nunca deixa 20%. Nós temos uma mania no seu celular, a gente não segue essa regra, mas na hora que fica vermelho, dizendo que vai carregar, a gente fala, não, falta 10. Não falta 10, acabou. Você entendeu? Ali está na hora de carregar. Você não falta mais 10, não falta 15, né? Ele parece dar em 15, não é? Aí você fala, não, tem mais 10, tem mais 5. Não, rapaz, ainda tem 1%, dá tempo. Não é assim que a gente faz? Só que você vai queimando os cartuchos, entendeu? E aí acaba que ele termina o ciclo de vida útil, né? A bateria de sódio, impressionantemente, ela acaba com muito disso. Entendeu? A questão é como desenvolvê-la para ela ter uma coisa chamada densidade energética. O que é densidade energética? É o tanto que ela consegue armazenar de energia. Entendeu? Ou seja, a bateria de sódio, a gente ainda tem que fazer ela para ficar ela um pouco grande para fazer a mesma coisa que uma pequena de lítio faz. Entendeu? Então, assim, está se trabalhando nesse sentido. Contudo, a bateria de sódio, ela mal esquenta. A nossa bateria do seu celular, você carrega o celular e você percebe que ele esquenta. A resistência interna aumenta, esquenta, né? E acaba aquilo ali, tanto diminui a vida útil, como corre o risco de acidentes, né? Obviamente que esses bunkers, né, que nós temos de bateria, tem sistema de refrigeração, tem cooler, tem um sistema de controle até com, eu já vi até com nitrogênio, eu já vi aquilo ali, quando você tem ele de alta eficiência para data centers, né? Certo? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? É que a de sódio, você deixa isso quase em temperatura ambiente. E ela tem uma rigidez muito grande, ela tem uma possibilidade de produzir bastante, né? Uma outra coisa é que a bateria, quando ela está quente, ela diminui a densidade energética, ela descarrega também mais alto. É como se você tivesse aberto a torneirinha um pouquinho mais, sabe? Entendeu? Por isso que muitas vezes você está com um carro, se você está com um carro, aí você deixa ele no sol, você tem a impressão que ele reduziu um pouquinho a carga dele. Né? Na realidade, foi a densidade energética que diminuiu, foi isso que aconteceu. Tanto é que quando resfria, parece que ele se manteve a energia dele. Né? Então, as universidades, as academias, as empresas, elas estão trabalhando em tecnologias. As nossas tecnologias já são seguras, já são consolidadas, está tudo beleza, né? Mas a gente precisa melhorar ainda mais. No sentido de quê? No sentido de aumentar a densidade energética, a questão também do nosso ciclo de vida, porque veja só, as baterias de grande porte, por exemplo, a BYD, ela fez aquela bateria, que eu esqueci agora o termo, a Blend, né? Ela fez a bateria Blend. A bateria Blend é uma bateria, qual o medo que todo mundo tem da bateria? É os eletrodos, que a bateria é o quê? Você tem um eletrodo numa polaridade e outro no outro, e tem um eletrólito que é onde armazena.
a energia. Quando foi em 2010, salvo engano, né, a Samsung lançou um celular, Galaxy Note 10, se eu não me engano. Eu posso estar equivocado, é Galaxy Note 5, eu não lembro mais qual é o número. Foi um desses Galaxy Note da vida aí. E ele estava pegando fogo sozinho. Lembram disso? Você sabe qual era um dos motivos? Sabe qual era? Esquentava. Quando ele esquentava, eles tentando e tentar fazer um celular compacto. E a gente vai entender agora porque os celulares, a gente não tem mais a bateria pra gente. A gente não comprava bateria e botava no celular, não era assim? Hoje não é mais não, eles estão dentro, né? Por quê? Para poder, eles querendo fazer o celular mais fino, eles continuavam com o celular, só que aquela bateria, ela tinha um microcontrolador, tinha uma série de coisas que tornava ela maior. Só que eles queriam ela fina, né? Então eles pegavam, como eles não podiam reduzir a parte de controle, tem que eles reduzir na própria bateria. Só que ficou tão perto que os eletrodos ficaram muito próximos um do outro. Quando ele começou a esquentar, ele dilatava. Aí tocava. Entendeu? E começava a acontecer aquela... Esquentava, pegava fogo e por aí vai, né? E aí o pessoal começou com medo, um medo muito grande. Se você pegasse, por exemplo, um prego e bater e tocar, se você pegasse, não faço isso em casa não, viu? Faz mal. Mas se você pega um prego e fura a bateria, certo? Ela pega fogo, ela é muito rápido, né? Ela pega fogo e ela começa a aquecer ou ela pode explodir, explode mesmo, né? Se for com prego, né? Por conta da história dos eletrodos, né? As tecnologias de segurança de baterias, por exemplo, a eletromobilidade, que eu acho que vai ser amanhã, né? Para falar sobre eletromobilidade, né? É exatamente no sentido que num acidente, numa colisão, quando ela deformar, né, não haja esse problema dos eletrodos, entendeu? Certo? Então, por exemplo, a BYD, a bateria dela tem uma engenharia, tem uma arquitetura que ela segmenta a bateria em várias, é como se fosse várias baterias numa só, entendeu? Para quê? Você compreende? É como se fosse meio que uma BES, é uma BES, exatamente. É um sistema de armazenamento. É uma bateria que é um sistema, entende? E é o que acontece. Se você, por acaso, furar, deformar, você vai quebrar uma bateria pequena. Vai aquecer, vai esquentar, talvez até danificar. Mas é só um pedacinho dela. Você entende? Não pega fogo no conjunto, você compreende? E eles fizeram isso nesse sentido, né? Então, as tecnologias hoje, as inovações que estão, não sei, o que a gente falou de hub, né? E talvez eu vi para a tecnologia, né? Mas que a gente se empolga é assim mesmo, né? E quando começou a se trabalhar na questão de arquiteturas, que hoje nós temos de baterias, as baterias estão cada vez mais seguras, né? Certo? A ponto que o último, e aí só para terminar a questão de bateria, né? Eu não sei, vocês já ouviram, e não é uma bateria elétrica, mas é uma bateria que já se estuda para o mesmo princípio da BES. Pelo menos onde ela vai ser implementada, que são as baterias gravitacionais. Já ouviram falar disso? Já? Já, né? Baterias gravitacionais, né? Embora seja muito a bateria... Oh, rapaz, graças a Deus. Né? Parece que se fosse energia no interior, todo mundo... né? Vamos lá. Então, as baterias gravitacionais, né? As baterias gravitacionais é nada mais, nada menos do que você passar o dia empilhando blocos, né? Empilhando pesos, né? E durante a noite, você depois fazer o desempilhamento dele, né? E essa energia gravitacional você utilizar para gerar energia. Né? É uma bateria. Estou falando de armazenamento, né? Certo? E ele está sendo classificado como BES também, isso aí, viu? Né? Então, assim, tá aí, né? Então são algumas tecnologias, sódio, bateria gravitacional, arquitetura de montagem da própria bateria estão sendo implementadas hoje no sentido exatamente melhoria da densidade, segurança e estabilidade do sistema de BES. Tá bom? Que aula. Quando eu olhar os 20% agora, eu vou me lembrar do professor. Ixi, tem que carregar, não pode deixar para 1% não. Só mais uma mensagem, né? Obrigada, professor. Professor Atos, como é que você vê aí a perspectiva de futuro, a curto e médio prazo, pelo menos? Só para deixar claro, eu também, o meu notebook, ele tem uma proteção de segurança que ele só carrega até 60%. E ele nunca baixa de 60%, nem nunca sobe de 60%. Fica o tempo inteiro em 60% para aumentar a vida útil. Né? Tem notebook da Lenovo, tem essa proteção de segurança. Também aprendi essa, também não sabia.
Mas, assim, o futuro do BES, né, ele vem também no desenvolvimento da tecnologia, que com certeza vai ser impulsionado pelo ambiente regulatório que for desenvolvido ao redor disso. Então, primeiro a gente tem que saber qual é o ambiente regulatório que vai se estabelecer para o BES, se vai se dar prioridade na hora de serviços ancilares, né? Eu acho que nem todo mundo sabe a definição de serviços ancilares é justamente aquela questão que eu falei, que é estabilidade do sistema, né? Então, estabilidade de frequência, estabilidade de tensão, né? Manutenção do sistema elétrico de potência. Se o ambiente regulatório se formar ao redor de serviços ancilares, a gente vai ver o desenvolvimento de armazenamento em larga escala, né? Então, hoje em dia, né, quando a gente fala de armazenamento em larga escala, hoje, a principal tecnologia que a gente está falando hoje em dia são o que a gente chama de baterias de fluxo, né, que são aquelas baterias onde o eletrólito ele fica em constante fluxo dentro da bateria. Elas são baterias bem grandes, são containers, né, que tem o sistema de resfriamento, tem ali todo o sistema de troca de fluido, mas é o que a gente chama de baterias de fluxo, né, que elas têm uma profundidade de descarga altíssima, né, que é o quanto a gente consegue descarregar ela sem prejudicar a vida útil. É uma bateria que ela não tem problema de ser inflamável, né, ali o eletrólito ele é muito pouco inflamável. Então, armazenamento em larga escala, a gente está falando ali de baterias de fluxo. Já se a gente vê um ambiente regulatório se formando mais para ali o uso que a gente chama de behind the meter, ou seja, um uso pessoal, residencial, ou comercial, ou industrial, que é para reduzir conta, né, reduzir pagamentos, fazer peak shaving. Aí a gente está vendo tecnologias que têm uma densidade energética maior. Por quê? Né, para você utilizar ela dentro do seu empreendimento, dentro da sua casa, ela precisa ter um tamanho mais reduzido. Para ter um tamanho mais reduzido, a gente tem que se voltar para uma tecnologia que ela seja de maior densidade energética, né? Que ela consiga armazenar muita carga dentro de um espaço pequeno. Então a gente aí já vai... As baterias de sódio são um grande futuro, como o professor Juan falou, né? Vão competir diretamente com as baterias de íon lítio se a tecnologia continuar avançando, né? A gente tem também, não pode deixar de falar das baterias de estado sólido, né? Que são as baterias de mais alta tecnologia que a gente está desenvolvendo hoje, de altíssima densidade energética, que ali com supercapacitores, que são assim muito, muito, muito atrativas do ponto de vista de densidade energética e de tecnologia de controle, né? Então, quando a gente fala ali de aplicações mais próximas a cargas e de uso mais restrito, a gente fala dessas tecnologias de mais alta densidade. E outra coisa que a gente pode pensar também sobre o futuro de BES é justamente os modelos de negócio que podem surgir dentro do BES. Então, não é simplesmente o modelo de negócio de chegar e vender uma bateria. É o modelo de negócio de alugar uma bateria. É o modelo de negócio de, por exemplo, você fazer por produtividade. Então, digamos que é o seguinte, eu instalo um sistema de armazenamento em baterias na minha casa, que ele vai me dar uma economia de energia, fazendo ali um peak shaving, fazendo ali, injetando potência durante a noite, e aí ele vai me dar uma economia de energia. Existe um modelo de negócio que foi pensado que eu pago uma porcentagem da economia que eu tive. Então, por exemplo, eu faço ali, instalei, eu tenho uma empresa, instalei um BES na casa do meu cliente. A economia que o meu cliente tiver, ele vai me dar 20% dessa economia, digamos assim, né? Ele vai me pagar, remunerar pela economia que ele teve. Isso é um novo modelo de negócio também ao redor de baterias. Ou então, mesmo quando forem utilizados em serviços ancilares, pagamento de baterias para a estabilidade do sistema. Então, vão surgir grandes empresas e grandes setores industriais para produzir bateria, para fazer a estabilidade do sistema elétrico e vão ser remunerados por isso. Então, existe uma diversidade de tecnologia, mas também existe uma diversidade de modelos de negócio que a gente pode adotar dentro do BES. É quase um mercado livre de BES, é isso? Isso, pode acabar surgindo um mercado livre de BES. Ganha em cima, né, da eficiência, você ganha. Interessante, muito interessante. Eu vou ver se eu me lembro, modelo de negócio, né? Pensar. Agora, para finalizar, Davi, olhando um pouquinho aqui, né, para o estado do Piauí, vamos olhar aqui, faz de conta que eu sou uma investidora. Então, né, compartilhar com a gente quais são realmente as vantagens, né, para esse mercado de sistema BES aqui para o estado, o que é que realmente
pode fazer diferença para o investidor vir aqui para o estado? Bom, primeiramente a gente tem a vantagem climática, não é segredo para ninguém que o Piauí tem muita, como o governador comentou ontem, vou me valer da palavra dele, uma vocação energética. Então essa vocação energética nada mais é do que o favorecimento à produção ali através de energias renováveis. Então a gente tem uma disponibilidade eólica muito boa, uma irradiação solar acima da média, a gente está acima da média mundial, certo? Acima da média nacional, eu digo nacional porque o Brasil já é acima da média por estar situado na zona tropical, o Piauí está ainda mais. E aí na eólica, o nosso fator de capacidade, que é basicamente a eficiência que os parques eólicos podem entregar, o Piauí também está acima da média. Então, energia renovável tem uma correlação direta com o armazenamento de baterias, esse por si só é um fator. O segundo fator que eu gostaria de destacar, que a gente destaca muito para os investidores, é o preço da terra e disponibilidade da terra. Pode parecer absurdo, mas tem lugar que não tem terreno disponível para você colocar uma energia solar, uma eólica ou uma bateria. Aqui a gente tem, e pelo terceiro menor preço do Brasil e o menor preço do Nordeste. Então, não sei se tem alguém aí de outro estado do Nordeste, mas o Piauí, nesse sentido aí, é bem melhor. Então, assim, esses dois fatores competitivos são fatores inerentes, já acontecem, e um terceiro que eu gostaria de destacar também, aliás, um terceiro e um quarto. O terceiro é a previsão de demanda, então a gente tem aí 2, 3 consumidores ultraeletrointensivos previstos de se conectarem aí nos próximos 3, 4 anos, então a gente vai precisar desse tipo de serviço. E um último ponto é a segurança jurídica por meio da regulamentação, principalmente a regulamentação ambiental, que é o que a gente vem correndo com um grupo de trabalho voltado para a regulamentação de baterias. Muito bom. O seu primeiro do país, né? Seu primeiro do Piauí país. na vanguarda. Bem, gostaram? Tá, vou perguntar de novo. Alguém aqui já ouviu falar sobre BES e armazenamento? Muito bom. Só para a gente finalizar o painel, gostaria de trazer aqui uma reflexão. Vou apresentar para vocês 3 cenários, que é muito o que a gente está vivendo no mercado de energia, e para a gente fazer uma enquete, o que é que a gente escolheria, né? A gente tem 3 dilemas. O que é que a gente prioriza? Uma energia mais barata, não vem bandeira vermelha, não vem, né, na nossa casa. Um sistema mais seguro, ou seja, eu não quero que falte energia na minha casa, ou uma energia mais limpa que a gente contribui para, né, não contribuir para o efeito das mudanças climáticas. São 3 perguntas bem... Quem prefere uma conta de luz mais barata? Levanta a mão, por favor. Quem quer consumir uma energia mais limpa para contribuir para o planeta? Não vale mentir. E quem não quer que falte de jeito nenhum, quer a segurança? Pronto. Olha, pois esse é o dilema do setor de energia. E unir esses 3 fatores, gente, não é fácil. Tem hora que a gente vai ter que escolher algum. Ou vai ser mais caro investir em um setor novo, como hidrogênio, como sistema BES, e pagar pelo risco, e a gente realmente ter que pagar essa conta, né? Não ter lá as bandeiras vermelhas, oscilar, porque para a gente talvez não seja tão difícil, mas uma pessoa que tem ali uma renda muito baixa, você aumentar 10, 20% uma conta de luz, gente. Eu sei o que é lamparina, tá? Eu sou do interior, eu sei o que é não ter energia elétrica, então é muito difícil mesmo. E ao mesmo tempo, quando tem um apagão, parece que o mundo se acaba, literalmente, né, professor? Está todo mundo assim perdido. Então, quão a gente necessita de energia elétrica. Então, só para lançar essas reflexões, para a gente pensar e como nós podemos contribuir como profissionais e como cidadãos. Obrigada, gente. Até a próxima. Senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um painel da nossa conferência. Pedimos a todos que deixem a sala para que possamos prosseguir com um novo painel.